Dando continuidade aos assuntos de histologia básica, discutiremos aspectos do tecido conjuntivo especializado sanguíneo. O aluno deverá ter condições de entender as características do tecido sanguíneo, compreender os diferentes objetivos dos exames, visualizar e entender as funções dos componentes do sangue. O tecido sanguíneo é provavelmente o tecido corpóreo mais amostrado, uma vez que as análises de sangue apresentam variadas informações importantes para o entendimento da situação do organismo. O sangue exerce funções relacionadas à manutenção da homeostase e hemodinâmica por meio da pressão osmótica, funcionamento de órgãos, estabelecimento de respostas a processos inflamatórios e imunes, transporte de gases, lipoproteínas, aminoácidos, dentre outras substâncias, além de comunicação entre os órgãos endócrinos e tecidos-alvos por meio do transporte de hormônios. O sangue é formado por vários tipos celulares, dentre os quais encontramos os eritrócitos ou hemácias, os reticulócitos, os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, os linfócitos e monócitos. De forma geral, admite-se que 55% do sangue seja composto pelo plasma. Os leucócitos e plaquetas respondem por até 1% do volume total de sangue, e as hemácias referem-se até 45%. A maior parte das proteínas do sangue é produzida pelos hepatócitos, com liberação de albuminas, lipoproteínas, hepatoglobinas e protrombinas. As imunoglobulinas presentes no sangue são produzidos por linfócito B e plasmócitos. Algumas proteínas são produzidas pelas células endoteliais e os fatores de crescimento de plaquetas são produzidos pelas próprias plaquetas. Através da coleta de sangue, é possível estabelecer-se exames como o hemograma, calcular-se o hematócrito, que exibirá informações a respeito da quantidade de células presentes no sangue, e efetuarmos exames bioquímicos por meio do soro e do plasma. Assim, quando coletamos o sangue em tubos com heparina, é possível fazer um hemograma completo e análise de plasma que contém o soro mais o fibrinogênio. Em tubos sem heparina, observaremos que o sangue irá coagular, formando o coágulo que engloba todas as estruturas sólidas, separando-o do soro. Este soro geralmente é destinado a testes bioquímicos. São vários os tubos de coleta disponíveis no mercado, contudo, cada tubo é específico para cada tipo de exame. A tabela destina-se à familiarização com os tipos de tubo a vácuo para a coleta de sangue disponíveis, as substâncias que carregam em seu interior e a sua utilidade para a investigação de características presentes no sangue. Nesta tabela e nas tabelas a seguir,
estão discriminados os valores normais para exames de rotina em animais domésticos. Os valores de cada espécie não serão minuciosamente cobrados. As tabelas destinam-se para que os senhores comecem a se familiarizar com os valores normais na clínica veterinária. Especial atenção deve ser dada ao fato de o hemograma ser o exame de avaliação desse tecido conjuntivo especializado, avaliando-se a concentração e o tipo de hemácia presentes no sangue na parte do eritrograma apresentado nesta tabela. Assim, são avaliados a quantidade de hemácias ou eritrócitos, determinados os valores da hemoglobina e os valores do volume globular ou hematócrito. Atentar que a avaliação de hemoglobina e hematócrito são realizadas em conjunto e determinam a existência ou não de anemia. Determina-se também o volume corpuscular médio, ou VCM, que demonstra o tamanho das hemácias. A concentração de hemoglobina corpuscular média, ou CHCM, refere-se ao peso da hemoglobina dentro da hemácia. E a distribuição de superfície dos eritrócitos, ou RDW, que avalia a diferença de tamanho entre as hemácias e, ao indicar que há muitas hemácias de tamanhos diferentes, pode relacionar-se à presença de hemácias com defeito morfológico, como nos casos de deficiência de ferro. Nessa tabela, já pode-se observar que a parte do hemograma que analisa as células brancas do tecido conjuntivo especial sanguíneo é o leucograma. No leucograma, contabiliza-se o número de leucócitos, que indica a somatória dos tipos celulares relacionadas ao sistema imune. Calcula-se, assim, os bastonetes, que referem-se aos neutrófilos jovens, os valores de neutrófilos e a célula leucocitária mais comum. Seguindo-se a avaliação dos linfócitos, que são o segundo tipo de células leucocitárias mais comuns. Os valores de monócito, que atuam na fagocitose, em processos virais e bacterianos, os eosinófilos, que são responsáveis pelo combate a parasitas, e os basófilos, relacionados aos processos alérgicos. O teste bioquímico e de eletrólitos apresentados nestas tabelas referem-se à avaliação que é realizada considerando-se a parte líquida do tecido conjuntivo, ou seja, as principais características que encontram-se diluídas na matriz extracelular fluida. As especificidades de cada teste bioquímico devem ser elaborado na disciplina de laboratório clínico ou de patologia básica. Na figura, observamos os estágios de diferenciação das células que compõem o sangue. Observa-se que nos estágios de célula-tronco e precursoras ocorre a mitose destas células, havendo-se o repovoamento daquele nível de especialização. Contudo, deve-se ter atenção que esta característica não é comum a todas as células precursoras, pois uma vez que inicia-se o seu estágio de diferenciação, ela continua até atingir o estágio adulto. Quando compara-se os eventos da eritropoese e da diferenciação do mieloblasto nas células brancas, deve-se atentar que ocorrem alterações significativas na sua morfologia nuclear das células eritroblásticas, que apresentam condensação da cromatina, diminuição do núcleo, além da diminuição do tamanho celular.
Os eritrócitos são células altamente diferenciadas, formando basicamente uma bolsa de hemoglobina, a qual é responsável pelo transporte de oxigênio. É considerada uma célula em estágio final de diferenciação, que ocorre no interior da medula óssea. Em humanos, estima-se que o eritroblasto apresenta uma vida média de 120 dias. Os leucócitos referem-se às células brancas do sangue. Eles são carreados pelo sangue, contudo são principalmente mais atuantes nos tecidos. Encontramos dois tipos de leucócitos, as células granulares e as agranulares. Dentre as granulares, encontramos os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, enquanto que linfócitos e monócitos são classificados como agranulares. Com exceção dos linfócitos, todos os outros tipos celulares são células de meia-vida curta no sistema. De modo geral, neutrófilos e basófilos são células com meia-vida em torno de 1 a 2 dias. Eosinófilos, por volta de 1 a 2 semanas. Monócitos, até poucos meses. E linfócitos, anos. Os neutrófilos são células granulares que caracterizam-se por serem células polimorfonucleadas, com 3 a 5 lobos no núcleo, conforme pode ser observado na imagem esquemática e nas fotomicrografias. São células de curta duração e, de acordo com a passagem do tempo, pode-se observar o acúmulo de grânulos de lisossomos, compostos, por exemplo, por fosfatases, peroxidases e elastases. Os grânulos são liberados em processos de danos tissulares. Encontram-se também grânulos específicos, como substâncias antimicrobianas, como as colagenases, as fosfolipases, ativadores do complemento e lisozimas. Os grânulos específicos são de coloração neutra quando observados em maior resolução. Exercem a função de defesa contra bactérias. A micrografia inferior demonstra neutrófilos em diferentes espécies. Os neutrófilos do cão apresentam citoplasma esbranquiçado com grânulos rosáceos. Em felinos, observa-se que o citoplasma é branco e os grânulos são pobremente identificados. Pode-se também observar um acúmulo de coloração azul em algumas regiões do citoplasma, que são denominadas de corpos de Dowle, que são circunvoluções do retículo endoplasmático rugoso. Em equinos, o citoplasma pode apresentar-se branco ou rosáceo e os grânulos não são visíveis. O núcleo apresenta projeções de cromatina que se assemelham a maçanetas. Em bovinos, o citoplasma é branco, com presença de inúmeros grânulos rosáceos, que pode lhe conferir uma coloração rosácea de modo geral, quando comparado com os demais. Nesta imagem, podemos observar o recrutamento de neutrófilos circulantes para o tecido. Deve-se ter em mente que os neutrófilos circulantes
diminuem a sua velocidade de passagem no sangue sobre a região devido à interação da selectina presente nas suas membranas com os receptores de selectina presentes no endotélio. Deste modo, os neutrófilos promoverão um rolamento sobre o epitélio em resposta às quimiocinas liberadas pelo próprio epitélio. Ativam as integrinas e aderem-se aos receptores de integrina, fixando-se então sobre o epitélio. Ao mesmo tempo, a ação da heparina e de histaminas liberadas pelos monócitos auxiliam os neutrófilos a passarem pelas junções intercelulares do endotélio por meio da emissão de pseudópodos, o que determina seu processo de diapedese. Nesta imagem, observamos o processo de fagocitose, no qual o antígeno, por exemplo, uma bactéria, reage com os receptores de membrana do neutrófilo, que emitirá pseudópodos, de modo a tentar englobar o antígeno. Após o englobamento total do antígeno, temos a formação do fagossomo. Ao mesmo tempo, o complexo de Golgi exerceu a liberação de lisossomos para o citoplasma. Já vimos anteriormente que lisossomos contêm enzimas digestivas. Assim, o fagossomo fará interação com os lisossomos e formará o fagolisossomo, que irá digerir o antígeno. Ao final, forma-se um corpo residual e a eliminação do processo de digestão será realizado por exocitose. Os eosinófilos são células granulares que apresentam núcleo com 2 a 3 lóbulos e grânulos que coram de modo acidófilo o seu citoplasma. Os grânulos são formados por proteínas, peroxidases, neurotoxinas derivadas de eosinófilos e histaminas. A função do eosinófilo é diminuir a degranulação de mastócitos e basófilos, além de ação antiparasitária e antialérgica. No cão, observamos grânulos bem arredondados e um citoplasma azurófilo claro. Em felinos, os grânulos parecem pequenas laranjas que preenchem o citoplasma. Em equinos, observa-se com maior evidência os grânulos em formato de laranja no citoplasma. Ruminantes e camelídeos apresentam grânulos arredondados muito pequenos e numerosos. Os basófilos também são exemplos de células granulares cujos núcleos são formados por lóbulos incompletos. Os grânulos são similares aos presentes em mastócitos, contendo heparina, histamina, heparansulfato e leucotrienos. A liberação dos grânulos causa vasodilatação associados à hipersensibilidade e à anafilaxia. Os grânulos tendem a ser grandes e coram-se em azul,
e devido à alta quantidade de grânulos e também pela sua coloração, pode ocorrer o ocultamento do núcleo. Basófilos apresentam receptores para a imunoglobulina E, relacionados à resposta imune. São células de vida média curta e discute-se que basófilos e mastócitos possam ter um ancestral comum na derivação da medula óssea. Os basófilos em cães apresentam grânulos em coloração lavanda e núcleo longo ou em formato de arco-íris. Em felinos, os grânulos são menores e mais compactados em agrupamentos. Em equinos e bovinos, os grânulos são arroxeados. Os linfócitos são células agranulócitas, que apresentam um núcleo grande e ocupa grande parte do seu citoplasma. São células menores quando comparadas com as granulócitas. Encontramos dois tipos de linfócitos: os linfócitos do tipo T e os linfócitos do tipo B. Linfócitos T agem contra infecções virais e células tumorais, enquanto que os linfócitos B são produtores de anticorpos. Deve-se recordar que já mencionou-se anteriormente que os linfócitos B maduros transformam-se em plasmócitos. A maior parte dos linfócitos circulantes são do tipo T. Quando analisamos esfregaços de sangue, não há condições de diferenciar-se ambos os tipos de linfócitos. Os linfócitos do cão e do gato são tipicamente pequenos, com presença de heterocromatina de aspecto esfumaçado ou liso. Os presentes em equinos e bovinos tendem a apresentar tamanho médio, cromatina de coloração mais clara em comparação com as espécies anteriores. O citoplasma em bovinos tende a marcar-se em tons de azul claro. Quando a intensidade dos citoplasmas torna-se azul escuro, denomina-se que o linfócito é reativo, como pode ser observado também em alguns bovinos. O linfócito granular também pode ser observado em todas as espécies. Neste tipo, visualiza-se grânulos rosáceos e pode demonstrar pequeno aumento na quantidade do seu citoplasma. Monócitos são células mononucleares, fagocíticas e agranulares, presentes no sangue. Quando migram para os tecidos, são denominados de macrófagos. O citoplasma é abundante e grânulos finos azurófilos podem ser observados, conferindo ao citoplasma um aspecto esfumaçado ou vítreo. Apesar de ser considerado uma célula agranulócita, informamos a presença de grânulos finos. Isso porque os inúmeros lisossomos presentes no citoplasma não são considerados grânulos específicos, como observados nas células granulócitas. Vacúolos também podem ser identificados no citoplasma. Observa-se também que o núcleo tem um aspecto edentado. Cada um dos monócitos demonstrado na micrografia para cada espécie pode ser encontrado em todas elas.
o aumento no número de células brancas ou leucócitos é denominado de leucocitose, ao passo que a diminuição é denominada de leucopenia. O aumento ou diminuição de cada tipo celular relaciona-se a uma condição encontrada no organismo, conforme pode ser observado na tabela. As plaquetas tendem a apresentar diversos tamanhos nas variadas espécies. As plaquetas grandes são geralmente consideradas imaturas. Contudo, não há uma relação extremamente exata que possa relacionar o tamanho da plaqueta com o amadurecimento. As plaquetas originam-se a partir dos megacariófitos. Plaquetas apresentam grânulos avermelhados em seu interior, sendo que em equinos esses grânulos não são muito aparentes. As plaquetas que apresentam degranulação são consideradas plaquetas ativadas. Plaquetas geralmente são arredondadas ou ovaladas. Contudo, aparências fusiformes também são encontradas em algumas espécies. As plaquetas exercem a função de formar coágulos, manter a integridade dos vasos, efetuar a liberação de fatores de crescimento derivados de plaquetas, ou PDGF, como quimiotáxico para células inflamatórias e como mitogênico para fibroblastos e células musculares lisas. Em cães, as plaquetas apresentam tamanho moderado e grânulos bem visíveis. Em felinos, variam muito de tamanho em comparação com os cães, sendo possível observar plaquetas grandes em animais saudáveis. As plaquetas felinas tendem a coagular rapidamente. Assim, a coleta de sangue deve ser a mais gentil possível, evitando-se o turbilhonamento ou a agitação da seringa. Em equinos, as plaquetas tendem a apresentar tamanho e formatos uniformes. Essas plaquetas coram-se muito fracamente e seu número tende a ser o menor dentre todas as outras espécies. Em bovinos, as plaquetas variam moderadamente de tamanho, com presença de grânulos intensamente corados no seu citoplasma. As plaquetas apresentam microtúbulos externos próximo à periferia, além de fibras contráteis de actina e miosina. Os grânulos presentes podem ser do tipo alfa, delta e lambda. Os grânulos alfa são os mais comuns e mais abundantes e contêm fibrinogênio, fatores de coagulação, plasminogênio e fator de crescimento derivado de plaqueta. Os grânulos delta contêm ADP, ATP, serotonina e histamina. Já os grânulos lambda são lisossomos, formados por vesículas hidrolíticas. O sistema de canais presentes na plaqueta são sistemas abertos e destinam-se ao local de liberação dos grânulos. Sendo assim, as plaquetas não degranulam por exocitose. Na próxima videoaula, continuaremos a discutir sobre os tecidos conjuntivos especializados.